Bom, para quem perdeu nossa última aula, né, que na verdade foi aquela aula extra, né, que nós fizemos na segunda-feira à tarde, certo? Nós falamos lá dos governos de terminamos Vargas, né, e começamos JK, e aí hoje a gente vai falar o finalzinho ali de JK e vamos entrar em 1960, que, que vai ser os governos de Jânio Quadros e João Goulart, certo? Que é os anos 60, os anos anteriores ao golpe civil militar brasileiro. Então vamos lá, deixa eu botar aqui o slide para a gente continuar. Então, ó, JK, ele lembra de todo aquele processo que ele promoveu, de reestruturação do Brasil do ponto de vista industrial. De certa forma, como Vargas, com a pequena diferença que Vargas ele investiu na indústria de base, né? Enquanto o JK, como nós vimos, ele vai priorizar a indústria de bens duráveis, né? Que aí principalmente a indústria automobilística vai ser o principal ponto aí que JK vai estimular no Brasil. Mas todo aquele processo, tudo aquilo que ele tentou implementar no Brasil, obviamente que teve suas consequências, né? Primeiro, o processo de inflação. Então, assim, tem muitas charges, inclusive, da época ali do governo de JK, que criticavam justamente essa postura dele de valorizar quase que exclusivamente o processo de industrialização do Brasil, deixando de lado os aspectos sociais. Então isso é bem claro da gente perceber quando se trata de JK, né? Porque ele tinha essa prioridade de fato, né? Então ele vai priorizar, e o Brasil socialmente passa por graves problemas durante o seu mandato. Óbvio que não podemos negar que houve sim, de fato, um processo de industrialização do Brasil, e bate mais uma vez naquela tecla que eu sempre falo para vocês, que nenhum governo ele vai ser totalmente bom ou totalmente ruim. Ele vai ter os seus aspectos positivos e os aspectos negativos. E com o JK foi do mesmo jeito. Então, teve os aspectos positivos? Teve. Mas teve também uma série de aspectos de problemas. Aquele grupo que vinha da era varguista ainda, que tinha apoiado, de certa forma, o JK, estava insatisfeito, porque ele abriu muito o Brasil para o capital exterior, né? E isso acabou gerando insatisfação desses grupos mais nacionalistas. E os trabalhadores começaram a organizar greves pelo Brasil, já no fim do governo de JK. Então não foi um governo fácil, foi um governo conturbado de um ponto de vista social, já que ele não tinha o mesmo apoio que Vargas, por exemplo, teve antes, enfim, né? E aí, nesse contexto, em 1960, surge o Jânio Quadros. Jânio Quadros, que tinha um discurso muito, extremamente moralista, diante daquele contexto ali, daquele período populista também, tanto que quando ele ia para as campanhas, né, para os comícios, ele levava uma vassoura. Por quê? Porque ele dizia que ia varrer a bandalheira,
a corrupção do Brasil. O jingle dele no início dizia assim: varre, 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 vassourinha, varre, varre, varre a bandalheira. O Brasil já cansou de ser roubado. Sei lá, um negócio assim. Então, assim, ele se coloca como moralista, como o grande salvador do Brasil diante daquele discurso, daquele contexto. E diante do contexto da Guerra Fria, então, ó, pessoal, a gente nunca pode dissociar, porque essa realidade política social que o Brasil vai viver nos anos 50 e 60 está intimamente ligada ao contexto da Guerra Fria. Certo? Então nós não podemos separar essas realidades, né? Que são duas são coisas extremamente interligadas. Então a política brasileira, a, a, a situação brasileira ali dos anos 50 e 60 vai ser influenciada totalmente pela Guerra Fria. Na verdade, desde os anos 40, né? Desde Dutra nós percebemos isso aí. E aí surge o movimento nas eleições de 1960, Janjan, que seria Jânio Quadros, presidente, e João Goulart, vice-presidente. Lembrando que, à época, você não precisava votar necessariamente na chapa, você votava para presidente e votava para vice-presidente. Isso estava estabelecido desde, desde da Constituição de 1946. E aí, João Goulart, que era de oposição, era não era do mesmo partido de Jânio Quadros, foi eleito. João Goulart, a gente percebe que ele está circulando, de certa forma, o poder. Já tinha sido ministro de Vargas, vice-presidente de JK, e agora, mais uma vez, ele foi eleito vice-presidente do Brasil. E aí, Jânio Quadros, presidente, João Goulart, vice. O governo de João Goulart foi o período em que o presidente passou menos tempo na história do Brasil. Ele passa apenas 7 meses como presidente. Mas tem alguns aspectos que são mais curiosidades e outros que são extremamente importantes diante daquele contexto ali do seu governo. Primeiro, foram as questões morais. Ele proibiu o biquíni nas praias brasileiras. Existe um fiscal da moral, eram pessoas do governo que ficavam nas praias fiscalizando o tamanho da roupa de banho das mulheres. Então tinha um tamanho mínimo que poderia ter, né? Eles ficavam lá com a fita métrica medindo a partir do joelho até a roupa de banho, porque se fosse menor do que o estabelecido por lei, a mulher tinha que voltar para casa, arrumar alguma coisa para poder ficar. Então tem essa coisa da moral muito forte. Eu acho que provavelmente aí nenhuma menina hoje, nenhuma mulher estaria mais, frequentaria a praia se tivéssemos aí Jânio Quadros no poder. Então essa coisa do moralismo vai ser muito forte no governo dele. E as corridas de cavalo, dia de semana, enfim, isso é mais curiosidade mesmo. Mas o que é importante, pessoal, de nós lembrarmos quando falarmos de JK ou de João Goulart, Jânio Quadros, cara, quase não sai. É isso aqui, ó. A P, que vai ser o que tem ali embaixo. Política externa independente. Política externa independente. Só botei essa siglazinha, porque às vezes vem com a sigla e. Desculpem. Que é para vocês não estarem cientes do que é essa famosa PI aí. Então, ele inaugura, e aí é isso que eu estou dizendo, diante do contexto da Guerra Fria, aquilo soava como uma ameaça. Porque para ele, basicamente, ele está dizendo, ó, meu irmão, para mim, pouco importa se tu está no bloco capitalista ou no bloco socialista. Para mim, o que importa são os benefícios que você pode
trazer para o meu país. Então, de resto, tô nem aí para o que você faz. Mas ele acaba se posicionando contra a invasão de Cuba pelos Estados Unidos. E aí, relembrando um ponto que não sei se Oswaldo ou Monga, né, já falaram, né, para vocês, mas é o seguinte: os Estados Unidos, eles meio que ignoram, porque aí vamos lembrar, né, que assim, a Revolução Cubana, ela ocorreu em 1959. Mas Cuba só vai se alinhar à União Soviética em 1961, que é quando ocorre a crise dos mísseis e tal. E nesse meio termo, os cubanos tinham expulsado, né, o Fulgêncio Batista e os seus correligionários de Cuba, que buscaram asilo, buscaram ajuda nos Estados Unidos. E os Estados Unidos organizam a invasão de Cuba por parte dessa galera, com dinheiro americano, tudinho, e eles se reorganizam, a chamada invasão da Baía dos Porcos. Mas Fidel Castro tal, e seus correligionários conseguiram barrar essa tentativa de, de golpe ali por parte, né, de tomada de poder por parte do Zei, né, do Fulgêncio Batista, que era o ex-ditador, com o apoio dos Estados Unidos. Né? Então, eles conseguem sim barrar essa tentativa aí, que era o que de fato eles queriam, era o objetivo principal que, que eles tinham. Né? E uma das maiores afrontas que Jânio Quadros promoveu foi nomear Che Guevara, dar uma condecoração a ele, que é a medalha Cruzeiro do Sul, que é simplesmente a maior honraria que o governo brasileiro pode dar a alguém, maior condecoração, e ele deu para Che Guevara. Imagina isso, Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, né, um cara que estava lutando pelos processos no mundo inteiro, né, de internacionalização do socialismo e tal, e Jânio Quadros vai e condecora o cara. Né? Então, aquilo fez com que os Estados Unidos levantassem um alerta sobre o Brasil. Mas, né, ele, de um ponto de vista econômico, ele vai tentar reestruturar a economia brasileira dentro de uma linha de contenção dos gastos públicos e desvalorização da moeda para tentar aumentar as exportações. E aí é o que eu às vezes eu falo para a galera, né? A gente escuta muito tempo todo, né? Ah, o dólar alto, mas o dólar alto, ele pode ser algo positivo. Por que ele pode ser algo positivo? Porque é o seguinte, vamos lá. Vamos supor que o dólar, né, estivesse anteriormente a um custo ali de R$ 2,50. Tá? Só que agora o está mais desvalorizado o real e agora um, um dólar equivale a R$ 1, um dólar equivale a R$ 5. Para quem está comprando os nossos produtos, isso é positivo. Por quê? Porque a moeda dele está valorizada e isso estimula
que ele compre do Brasil. É o que eu sempre falo. Porque nós buscamos tanto, por exemplo, Wish, AliExpress? Porque a galera vai comprar coisas lá nesses sites, nesses aplicativos aí. Por quê? Porque a maioria dessas coisas é produzida na China. A moeda da China é extremamente desvalorizada. Obviamente que tem outras questões ali por trás, como o não tem direitos trabalhistas, enfim, tem uma série de outros contextos, mas tipo, de maneira geral, nós compramos esses produtos mais baratos porque a moeda chinesa ela é muito desvalorizada. Então isso faz, obviamente, com que os produtos chineses, produzidos na China, não produtos chineses, eles sejam muito mais baratos do que outros. Eu, particularmente, eu já comprei muito mesmo da China. Né? Com dólar tão alto já não compensa tanto, porque nós convertemos e acabamos e pagamos em dólar. Né? Para quem compra, sabe do que eu estou falando. Né? Então é basicamente isso o que acontece. Né? Mas, voltando para Jânio Quadros, ele não tinha um amplo apoio, não tinha uma grande frente de apoio no Congresso Nacional. E aí ele tenta uma jogada mala, e foi renunciar ao poder. Como assim? Como é que isso é ser malo? O cara tá dizendo, não, não vou ficar no poder. Jânio Quadros imaginou que todo aquele discurso moralista dele e tal acabaria por fazer com que a população ficasse do lado dele, apoiasse ele irrestritamente. Mas acabou que não foi bem assim. A galera, quando ele renunciou, dizendo que forças ocultas o estavam fazendo tomar aquela decisão, a galera simplesmente olhou para ele e fez: valeu, falou. Se for por falta de tchau, adeus. Então, ele não teve o apoio popular que ele imaginou que ele teria. E aí abre mão. Só que tinha um pequeno problema. Quando ele renunciou, o vice-presidente da República, o Jânio Quadros, ele estava numa missão de restabelecer as relações diplomáticas com a China, que lembra que tinham sido rompidas desde Dutra em 1946. E aí quem assume temporariamente era Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, que a gente sabe que até hoje funciona assim, a hierarquia de comando do país se o presidente não estiver, ou no caso aí não renunciar, quem assume é o vice. Caso o vice não esteja, que é o que foi o caso dessa situação, o presidente da Câmara dos Deputados assume. Se ele também não estiver, é o presidente da Câmara do Senado Federal. Se ele também não estiver, é o presidente do STF. Né? Então, eita, deixa eu apagar ali. Então tinha todo esse contexto aí, certo? E aí Ranieri Mazzilli assumiu. Diante daquele contexto da Guerra Fria, João Goulart ele era considerado muito à esquerda para o pensamento daquela época, de Guerra Fria e tal. Não é que ele fosse de esquerda. Se a gente fôssemos fazer uma analogia com o mundo atual, seria o equivalente a Joe Biden. Não é que Joe Biden seja de esquerda, mas que diante daquele contexto político com Donald Trump, ele vai ser considerado relativamente de esquerda, né? Porque ele vai ter um pouquinho mais de preocupação social do que o Donald Trump. Então é mais ou menos o que acontece aí com o João Goulart. Não é que ele fosse socialista ou, ou, ou comunista, né? Não, não é isso. Mas é que diante daquela situação ele seria considerado uma ameaça ali àquela situação, né? Então,
os militares que já tinham tentado impedir, né, na verdade, tirar Vargas do poder em 54, que aí ele cometeu suicídio, tentaram impedir JK de assumir, né, em 55. E estava, né, nesse contexto aí. E aí, mais uma vez, eles queriam impedir que João Goulart agora assumisse como presidente. Mas aí, Leonel Brizola, que eu particularmente considero o maior político da história do Brasil, né, defendeu a posse de João Goulart. Ele era, inclusive, era cunhado de João Goulart. E ele inaugura a chamada campanha da legalidade. Ele diz, não, a Constituição diz que João Goulart deve assumir, então vamos defender a legalidade do país. E aí ele defende a instalação de João Goulart. Os militares e aquela ala conservadora diz o seguinte, não, beleza, a gente aceita, mas vai ter que se estabelecer o parlamentarismo. Qual era o objetivo de se estabelecer o parlamentarismo? Tentar enfraquecer o governo de João Goulart. Por quê? Porque você vai retirar uma parte do poder dele, já que ele vai virar um chefe de Estado e não um chefe político, ou um chefe. Ele vai virar um chefe político e não um chefe de Estado. Né? E João Goulart, percebendo aquilo, né, e vale salientar isso, né, que é entre 1961 e 1963, é o único período da história do Brasil em que o país ficou sob um regime parlamentarista, certo? Foi o único período. E aí, em 1963, foi realizado um plebiscito, que é uma consulta popular, né? E os brasileiros resolveram volta do presidencialismo e aí ele retomou os poderes. Só que diante daquela situação, já estava tudo muito conturbado politicamente, socialmente e economicamente. Desde Vargas, a coisa já não vinha boa. Lembra que todas aquelas medidas tomadas por Vargas, JK então nem se fala, porque para tentar fazer o plano de metas e Brasília, ele acabou endividando o Brasil, trazendo uma série de problemas sociais que, inclusive, era um dos grandes problemas, né? E uma das grandes críticas que se fazia a JK era justamente essa. Tem várias charges da época que brincam justamente com essa situação de JK priorizar a indústria às questões sociais. Então, o Brasil vinha num turbilhão econômico, social e político. Então a gente percebe, apesar de ser um período democrático, populista, mas é um período de grandes instabilidades políticas. Depois de Dutra, meu amigo, a coisa, na verdade, Dutra já começou a pegar fogo economicamente, aí Vargas já vem econômico e politicamente, JK econômico e politicamente e socialmente, e isso vai perdurar para Jânio e para Jango. Então, o Brasil ele era um barril de pólvora, né? E para tentar resolver isso, João Goulart cria o chamado Plano Trienal. Então, seria um programa, né, de metas, uma espécie de programa de metas que deveriam ser cumpridas como controle do déficit público, ou seja, fazer com que o governo gastasse menos, né, redução da inflação, que era um problema, e a gente sabe que quando tem inflação, as classes mais populares são as que mais sofrem. Limitação da remessa de lucros das empresas estrangeiras, que tinha sido aprovada por Vargas, depois foi derrubada por Café Filho, e ele tentava restabelecer. A ideia dele era de fazer mais ou menos como o Roosevelt fez na época do New Deal, que era fazer com que as empresas pagassem, os ricos, né, pagassem mais impostos para dar uma equilibrada fiscal.
Queria promover as reformas agrária, bancária, as chamadas reformas de base, né? Reforma agrária, bancária, fiscal, urbana, administrativa e universitária, que não conseguiu promover nenhuma, né? E ele começa a sofrer uma pressão muito grande desses movimentos sociais. Tanto que ele convoca para o dia 10 de março de 1964 o famoso Comício da Central do Brasil, que, se vocês tiverem a curiosidade, busquem lá no YouTube, vocês acham o discurso dele defendendo justamente as reformas de base. Só que quem conhece o Rio de Janeiro, a Central do Brasil, ela fica ali na Avenida Brasil, do lado da sede do Primeiro Exército. O Primeiro Exército é simplesmente a base do Exército Brasileiro, onde se controla tudo do Exército Nacional, é lá no Rio de Janeiro, lá na sede do Primeiro Exército. E o cara convocou um comício defendendo reformas de base para o lado dessa sede do Exército. Os militares chegam a colocar tanques na rua como uma forma de ameaça, né? Dizer, ó, meu irmão, tu se liga que a gente que tem as armas, né? Só que, e os grupos de oposição organizam a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era a ala de setores conservadores, de classe média alta, para apoiar os militares, seria a galera de hoje pró-intervenção militar. Seria a mesma galera desse período aí. E aí, com o apoio da sociedade civil, tanto que a gente chama de golpe civil-militar de 64, não golpe militar, os militares, o general Olímpio Mourão, ele pega suas tropas, sai de Minas Gerais na madrugada do dia 31 de março para 1º de abril de 64 e marcha para o Rio de Janeiro. Quando que João Goulart estava lá. João Goulart fica sabendo, pega um avião e vai para Brasília. Quando ele chega em Brasília, os militares, que a gente chama de legalistas, que são aqueles que não admitiam que a legalidade, a Constituição fosse derrubada, ficam esperando que João Goulart dê a ordem para que haja resistência. E João Goulart diz, não precisa não. Ele pega o avião e vai para o Rio Grande do Sul. Chegando lá, Brizola faz, todo o exército aqui é do nosso lado, tal, e aí, vamos resistir. E João Goulart diz, não, rapaz, não precisa não, isso aí não é nada que vai durar mais que 3 meses. Durou, na verdade, 21 anos. Inclusive, sobre essa temática, galera, assistam um documentário chamado, que é um filme também, O Dia que Durou 21 Anos, e aí para ver qual a influência dos Estados Unidos nesse processo, tá? Então, pessoal, próxima semana, tá? A gente vai ver começar a ditadura militar e semana que vem a gente vai fazer igual na semana passada. Teremos a aula pela manhã e a aula no início da tarde, às 2 horas da tarde. Nós, próxima semana, teremos aula manhã e tarde, que é para a gente conseguir vencer o assunto. Porque tendo aula manhã e tarde, a gente consegue finalizar na próxima segunda a ditadura militar brasileira. E aí, na outra semana, ficaríamos também aula manhã e tarde para ver se a gente conclui aí o assunto e depois começa a fazer uma revisão geralzona assim pro Enem. Beleza? Então, por hoje é só. Desejo a todos vocês